Cidade brilhante de ouro e de cristal, sua vista é tão bela que não há outra igual. Foi Deus que a fundou, foi Deus que a preparou, em ti vai habitar os redimidos do Senhor. Em ti vai habitar os redimidos do Senhor. Já ouço os hinos desse paterno lar, então meu coração começa a jubilar. Jesus foi para o céu, foi preparar lugar. Ele nos prometeu que vem nos buscar. Ele nos prometeu que vem nos buscar. A glória do mundo com todo o brilho seu não pode oferecer o que Deus ofereceu. Temos vida eterna e de Deus a proteção, paz e alegria no nosso coração. Paz e alegria no nosso coração. Aqui peregrinando continuamos a seguir. Jesus está voltando, então com ele vamos ir. Além da atmosfera, além do céu azul, ó quanto minha alma anela a volta de Jesus. Ó quanto minha alma anela a volta de Jesus. Nós vamos, nesse instante, nos colocar de pé, ganhando tempo, com a leitura da Palavra do Senhor, que estaremos meditando nesta manhã. Eu gostaria de ler, primeiramente, em Marcos, no capítulo 16 de São Marcos, para todos que desejem acompanhar. Marcos 16. Eu quero ler apenas o versículo 16 e em seguida Atos capítulo 13. Atos 16, versículo 16. Está escrito aqui o seguinte: Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos ler ainda em Atos, no capítulo 13, o versículo 38, e em seguida vamos ler a partir do versículo 46. O 38 diz: Seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia
a remissão dos pecados. Verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amado Senhor, temos lido a Tua palavra e pedimos mais uma vez que nos ajude. Abra, meu Deus, esta palavra para nós nesta manhã. Abra nossos entendimentos, Senhor, para que a Tua palavra ela possa ter uma direção em nossas vidas e traga uma transformação no homem interior, e que nós possamos ter a revelação do programa do Senhor, do plano do Senhor para os nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, nesta manhã, meditar um pouco neste tema, que é o ponto de partida do Evangelho de Jesus Cristo, é a doutrina do batismo. O batismo nas águas. Se observarmos, amados irmãos, pelas Escrituras, Jesus Cristo, antes dele ascender aos céus, ele deixou isto como um mandamento para a igreja. Se você vai observar ali em Mateus 28, ele ordenou que fosse pregar o seu evangelho, e a esses que crescem neste evangelho fossem batizados como confirmação desta fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante salientarmos que Jesus requereu ali o nome singular do Pai, Filho e Espírito Santo. Não apenas repetir os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas usar o nome deste Pai. E eu creio que nós, como filhos de Deus, sabemos o nome de nosso Pai. Até mesmo um filho natural, facilmente ele aprende o nome do Pai. E eu creio que ali, na continuação, observamos que todos os apóstolos, eles tiveram a revelação da ordem que Jesus nos deu aqui em Mateus 28 e receberam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Se observarmos em Marcos, Jesus enfatiza fortemente a necessidade do batismo. Quero chamar essa atenção porque há muitos que tentam alegar que o batismo não tem muita importância, o batismo nas águas, e que tanto faz. Mas não é assim que Jesus botou a importância do batismo. De maneira que em Marcos, de uma maneira muito forte, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele colocou essa conjunção de ligação entre o crer
e ser batizado para que seja salvo. É muito forte, mas foi Jesus que falou. Eu não tenho culpa que ele falou isso. Se ele falou isso, eu creio que aqueles que realmente creem, eles são compungidos a seguir o passo seguinte, que é ser batizado nas águas. E nós precisamos saber a maneira correta de ser batizado. Então, repetindo, quem crer e for batizado será salvo. Isto foi o que Jesus Cristo falou. Em Atos, nós observamos que foi dada esta comissão aos seus discípulos para que eles ficassem, aguardassem receber a virtude do Espírito Santo, para que desse início a esta igreja espiritual. Porque mesmo Jesus falando todas estas coisas, dando as ordens, ele pediu que eles esperassem ali em Jerusalém, até que eles recebessem a virtude, o poder do alto, para que eles dessem continuidade a este evangelho. E os apóstolos ficaram ali, e nós observamos em Atos 1:8, diz as Escrituras: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Jesus requereu deles que aguardasse essa virtude para que eles pudessem ser uma fiel testemunha. E eles permaneceram ali na espera deste poder do alto, que em Lucas, Jesus também fala a mesma coisa no capítulo 24 de São Lucas. O versículo 49, ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus nem mesmo permitiu que eles fossem pregar este evangelho até que recebessem esta virtude do alto, para que não cometessem um engano, um erro sério, que, por exemplo, a igreja romana cometeu no ano 325, no concílio de Nicéia. Foi diferente aquele concílio de Nicéia para o concílio ali em Jerusalém, ou a reunião em Jerusalém. Na reunião em Jerusalém, os discípulos receberam o Espírito de Cristo e saíram dali a pregar este evangelho na sua íntegra. Já ali na reunião em Nicéia, no ano 325, eu digo sem medo de errar, eles receberam o Espírito do Anticristo e saíram dividindo Deus em 3 pessoas distintas, e saíram a pregar um falso evangelho e assassinar milhões de cristãos que não aceitaram essa doutrina. Isso você pode ver na história. Isso está comprovado historicamente. Então há uma diferença muito grande, irmãos. Mas ali em Jerusalém eles esperaram até que foram revestidos do poder de Deus. E quando o Espírito de Cristo entrou naqueles homens, não era mais eles, mas era Cristo Jesus dando continuidade ao seu evangelho. E quando eles saíram ali e começaram a testificar para todos quem era Jesus, que não era uma mera segunda pessoa da Santíssima Trindade,
Mas Pedro, tomando a palavra, disse: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, porque nele Deus veio em plenitude. E aquelas pessoas, milhares que estavam ali, quando ouviram aquele poder tremendo, aquele homem pregando com aquela ousadia, como se fosse o autor da própria palavra, e ali o era, porque era o Espírito Santo, compungiram em seus corações e perguntaram, está em Atos 2:37, para os que querem acompanhar. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Agora que cremos neste Jesus que é o Senhor e Cristo, o que faremos, em outras palavras, para ser salvos? Jesus já havia dito, Marcos 16, quem crer deve ser batizado para ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Que faremos, varões e irmãos? Pedro não poderia falar outra coisa a não ser dar continuidade ao que Jesus Cristo havia falado. Vamos comparar esse versículo 38 com Lucas capítulo 24, versículo 47, que Jesus deu isto antes de ser assunto aos céus. E ele diz, no verso 46, iniciando para a gente entender melhor: e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós acabamos de falar em Atos 1, que diz que este evangelho do reino deveria ser pregado em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. E Jesus mais uma vez disse aqui, começando em Jerusalém. E em Jerusalém começou aqui em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu ali e tomou os seus discípulos. E veja, compare essa escritura: em seu nome se pregasse o arrependimento. Então a resposta de Pedro para aquela multidão que estava crendo agora em Jesus, com o coração compungido, não podia ser outra, a não ser seguir exatamente, literalmente o que Jesus ordenou. E ele disse: arrependei-vos primeiramente. Arrependei-vos. Veja o que ele disse em Lucas, repetindo, 24:47. Em seu nome se pregasse o arrependimento. Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em qual o seu nome? Em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus disse que em nome desse Cristo se pregasse o arrependimento. E ele disse o nome. Qual o nome? Jesus Cristo. Arrependei-vos, vocês que creram, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Agora veja Lucas: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro não poderia agir diferente a não ser dizer isto: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão ou perdão dos pecados. Não sou eu que garanto isso para vocês. Essa infalível palavra que diz, quando vem pelo arrependimento e o batismo em nome de Jesus Cristo, todos os pecados são perdoados. Porque o nome de Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. É o único nome que pode perdoar pecado.
Na primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 12, ele nos diz categoricamente isto. Veja só, 1 João 2,12: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aleluias. E nós lemos em Atos 13:38: Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Irmãos, agora entendemos por que Satanás odeia tanto esse batismo em nome de Jesus. Porque ele sabe que na hora que a pessoa tem esta revelação e é batizada em nome de Jesus Cristo, ele está livre de seus pecados. E se você está livre de seus pecados, Satanás não tem mais direito legal de te acusar, nem de te condenar, porque você está livre para servir a Jesus. Aquilo que foi cometido no passado, isso volta aquele saco de pecados e lança para Satanás e vai para o inferno, para bem longe de suas vidas. O nome de Jesus Cristo tem poder. O profeta de Deus para esta era diz: quando você é batizado em nome de Jesus, você é justificado por Deus. É como se você nunca tenha feito aquelas coisas erradas, e na realidade nunca o fez, porque quem fez foi Satanás, não foi você. Ele apenas lhe explorou por algum tempo, mas o pecado não pertence ao Filho de Deus, pertence a Satanás, porque ele é pecado. Nós somos crentes em Jesus Cristo, aleluia. E a esses que crerem realmente em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, não pode recusar, irmãos, as águas para que seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. É uma condição. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, que não são apenas os dons espirituais ou dons carismáticos, mas esse dom é singular, é a vida de Cristo, é o Espírito de Cristo vindo e entrando na sua vida e permanecendo ali até o dia da redenção. Porque uma vez você batizado com o genuíno Espírito Santo, isto segue para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu não aceito esta tese que muitos dizem por aí, que hoje recebeu o batismo do Espírito Santo e amanhã perdeu. Hoje estava na igreja e amanhã numa mesa de bar. Não se engane, é porque você nunca foi selado pelo Espírito Santo. Você pode ter recebido uma visitação do Espírito Santo, porque esta visitação sobre toda a carne ele derramaria, ele diz em Joel 2, em Atos 2 também. Em Salmos 68, 18, ele diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, e deste dons aos homens e até aos rebeldes, para que o seu Deus habitasse no meio deles. Então os dons espirituais podem ser manifestos sobre qualquer um, mas o dom singular da vida eterna, a vida de Cristo, ele dá esse Espírito, o seu Espírito, a todos aqueles que lhe obedecem. E o primeiro passo na obediência da palavra de Deus está o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade que a Bíblia mostra que houve pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mesmo antes de serem batizadas nas águas. Mas quando isto aconteceu, Pedro indagou logo automaticamente. Disse: pode porventura estes que, como nós, receberam o Espírito Santo, recusar as águas para que não sejam batizados? Em outras palavras, Pedro disse: é impossível.
Se foi o genuíno Espírito Santo selando aquela alma, é impossível que ele rejeite as águas para cumprir toda a justiça de Deus. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele nos conduziria em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, se o Espírito Santo entrou na alma, não no Espírito, mas na tua alma, ele te leva às águas para o batismo em nome de Jesus. Deixa eu ler Atos 10 aqui. Atos 10. Eu quero ler logo o versículo 43. Aqui temos um batismo realizado entre os gentios, Cornélio e sua família. Ele já era um homem justo, santificado, temente a Deus, ajudava as pessoas, tinha todas essas características boas, preciosas, que uma pessoa necessita ter para receber o Espírito Santo. E quando eles ouviram Pedro falar acerca de Jesus, aquilo foi tão tremendo que o Espírito Santo tomou, e quando tomou, Pedro imediatamente falou algo para ele. Mas vamos ver logo uma palavra que Pedro diz aqui no capítulo 10, verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então Pedro estava falando para Cornélio isso aí, que você receberá o perdão de seus pecados pelo nome de Jesus. E quando Pedro estava falando isso, o Espírito Santo desceu sobre eles, caiu sobre eles, a Bíblia diz ali. E veja no verso 47 o que Pedro diz. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? É uma pergunta que ele faz. Será que pode? Não pode, irmãos. Não pode você ter o genuíno Espírito Santo e recusar cumprir toda a justiça de Deus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Amém? Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome do Senhor, e eu tenho certeza que eles foram. Então veja, o Evangelho seria pregado em Jerusalém em Atos 2, 38, começou o batismo em nome de Jesus Cristo. Depois ele diz em Samaria. Em Samaria, como foi o Evangelho pregado? Atos 8 relata a pregação do Evangelho em Samaria. Deus enviou a Samaria Filipe, o evangelista. E Filipe, chegando em Samaria, a Bíblia diz aqui em Atos 8, verso 5: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quero que vocês entendam, porque os samaritanos já eram uma raça misturada. Primeiramente os judeus, depois os samaritanos, e depois até os confins da terra, porque Deus já via que os judeus iriam rejeitar, como nós lemos em Atos 13. Mas isso seria extensivo agora aos gentios, a todas as nações, raças e tribos e línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E veja, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Vamos ver o verso 12. Mas como cresce em Filipe, que eles pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E como era que se batizava em Samaria? Será que foi diferente do batismo em Jerusalém? Não, irmão, porque há um só batismo bíblico verdadeiro em águas, e este é em nome de Jesus Cristo. Veja a continuação no verso 14, para a gente ganhar tempo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo,
porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então em Samaria, aqueles que creram e foram batizados foram em nome do Senhor Jesus. Mas vamos mais adiante. Já vimos em Atos 10, os gentios. Aí vamos agora tirar a dúvida de alguns que dizem: mas pastor, eu já fui batizado nas águas. Aí eu te pergunto, foi em nome de Jesus Cristo? Este nome foi invocado na sua vida? Se não foi, eu tenho que ser bem franco e dizer: você ainda não foi batizado de acordo com as Escrituras. Ainda necessita, é um direito seu. Não deixe Satanás assaltar isto, porque é um direito dado por Deus a você, em receber, ser invocado o nome de Jesus Cristo na sua vida e receber o perdão de seus pecados. Aqui nós temos em Atos, no capítulo 19, algumas pessoas que já tinham sido batizadas antes, porém não em nome de Jesus Cristo, e tiveram que ser batizados agora em nome do Senhor Jesus. Atos 19, a Bíblia diz aqui: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Com razão Paulo achou estranho, por que não receberam o Espírito Santo? Então Paulo foi logo no problema, no ponto de partida: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja que estas pessoas tinham mais razão de chegar diante de Paulo e tentar fazer autênticos seus batismos, porque quem as batizou foi João, o próprio que batizou Jesus. Mas só, irmãos, que agora estava havendo uma mudança de dispensação. O cordeiro agora estava sendo sacrificado, e o batismo agora não era apenas para arrependimento, mas também para remissão de pecados, por causa do nome que seria invocado sobre os batizandos. Então agora havia necessidade de ser invocado o nome de Jesus em obediência ao mandamento que Jesus Cristo deu. E toda a igreja primitiva passou a obedecer isto e cumprir este mandamento de Jesus Cristo. Todos nossos irmãos, mesmo aqueles que tinham sido batizados de outra forma, tiveram agora que ser batizados da maneira correta, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Este nome tem que ser invocado. Tem que ser invocado. Aqui nós vemos também Atos no capítulo 15, no verso 14, a comissão para nós os gentios. A Bíblia diz: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Deus está tomando dentre os gentios um povo para o seu nome. Capítulo 15, verso 14. Vamos ler o verso 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Então o nome do Senhor tem que ser invocado sobre nós. Aí você pergunta: como é que o nome do Senhor é invocado sobre nós, irmão? No ato batismal. Eu te provo isso em Atos 22. Vamos ler Atos 22. Aqui Paulo, em seu discurso, ele relata como foi a sua conversão e as instruções que Ananias lhe deu após ele crer em Jesus Cristo.
Veja que sempre após crer, vem um requisito exigido por Deus: o batismo nas águas. Ser invocado o nome de Jesus Cristo. Veja Atos 22, a partir do verso 15, onde Paulo já vem relatando o que Ananias disse para ele. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. É através do batismo, invocando o nome do Senhor, que os pecados são lavados. Ananias não podia falar diferente de Filipe, nem podia falar diferente de Pedro, e Paulo não pôde falar diferente de nenhum deles, porque era o mesmo Espírito que estava em Pedro, em Filipe, em Ananias, e agora em Paulo, dando continuidade a este Evangelho Santo. Louvado seja Deus. E Paulo confirma que foi batizado em Jesus Cristo. Veja em Romanos 6, o apóstolo São Paulo, ele diz aqui no verso 1 e diante: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos. Ele incluiu a ele e todos que estavam ali, batizados em Jesus Cristo. Amém? E nós poderíamos ir tanto adiante, irmãos. Poderíamos ver Colossenses 3:17, a Bíblia diz: tudo e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o batismo tanto é por palavras como é por obras, então tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderíamos ir discorrendo mais trechos nas Escrituras, mas para dar um ponto final nisso, eu poderia lançar um desafio a qualquer teólogo, qualquer grande estudioso, onde ele possa mostrar um lugar na Bíblia onde alguém foi batizado de outra forma, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo, esta igreja do Novo Testamento, que veio por Jesus Cristo formada. Me mostre um lugar na Bíblia onde foi realizado um batismo de outra forma, a não ser em nome de Jesus Cristo. Nem mesmo na história, a igreja primitiva que saíram ali dentre os discípulos do Senhor e foram dando continuidade, 100, 200 anos, não houve nenhum relato de batismo na Trindade. Todos os cristãos eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles tiveram esta revelação pelo Espírito Santo. Mas quando Constantino assumiu o império ali, o domínio religioso, quando o Estado casou-se com a religião, ali sim começou uma modificação. Houve uma suposta conversão de Constantino, o imperador de Roma. Roma estava falida, estava com a ferida de morte para se acabar. E o Império Romano não podendo mais se sustentar, e vendo que muitos outros reis e monarcas tinham aderido ao cristianismo, então astutamente Roma viu que a única saída dela era se aliar a essa força que estava iniciando agora, para que desse poderes a ela, para que seu império não falecesse. Por isso que Apocalipse diz que aquela besta que recebeu a ferida de morte foi curada. Essa foi Roma. Foi curada ali no concílio de Niceia, pois essa besta levantou-se novamente, agora com um poder político e eclesiástico, o poder papal. Estabeleceu um líder da igreja, onde o líder da igreja era o Espírito Santo, e eles tiraram a liderança do Espírito Santo e botaram a liderança no homem como infalível, e chamaram este de Papa. E ele assumiu a liderança ali da igreja e mudou as doutrinas. E Roma, como era pagã, sempre foi trinitariana. Veja a mitologia romana.
sempre adoraram 3 deuses, eram estátuas com 3 cabeças. Sempre Roma foi pagã, politeísta, adorava o Deus Sol, adorava Júpiter, adorava a Lua. Mas vejam como introduzir isso dentro do cristianismo, se o cristianismo era fechado contra a idolatria, contra o politeísmo. O cristianismo veio do judaísmo, que sempre foi a fé em um único Deus monoteísta. Então o judaísmo não daria luz ao politeísmo, monoteísmo não daria luz ao politeísmo, não. A verdadeira religião judaica, da qual Jesus veio para eles, e agora veio o Messias, não poderia trazer 3 deuses, mas ele trouxe um único Deus. Mas só que Roma tinha que introduzir o paganismo. Então eles estabeleceram que 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. E Jesus, como sendo o sol da justiça, o Filho de Deus, aí colocaram esta data, que até mesmo não existe apoio nem histórico, nem bíblico para isto, que Jesus nunca nasceu em dezembro. Foi entre março e abril, foi a data de nascimento de Jesus Cristo. Mas veja, ali no dia 25 de dezembro eles comemoravam a adoração ao Deus Sol, porque é a data onde o Sol estava na maior intensidade de calor. Então estabeleceram, tiraram o sol e botaram Jesus, tiraram a lua e botaram Maria, e saíram substituindo seus ídolos e botando a santolatria que eles quiseram. E iniciou o grande paganismo dentro do cristianismo. Mas só que a verdadeira vinha não aceitou isto. Os verdadeiros eleitos não aceitaram isso, e continuaram sustentando que Jesus era o verdadeiro Deus. Continuaram sustentando que o batismo era em nome de Jesus Cristo, e não podiam renunciar a isto, porque esse batismo nasceu em Pentecostes pelo Espírito Santo, e agora estava um outro batismo nascendo em Niceia, através da igreja romana, e eles não podiam substituir o verdadeiro pelo falso. Eles preferiram entregar suas vidas. Oh irmãos, este evangelho está ensanguentado com o sangue dos santos que defenderam este evangelho com sua própria vida. Milhões de cristãos foram assassinados. Hoje a própria igreja romana aceita isso e reconhece publicamente, pediu perdão ao mundo inteiro por ter assassinado 68 milhões de cristãos. Vejam, em nome de uma doutrina falsa, de uma suposta Santíssima Trindade, que até antibíblica não tem escritura para isso. Você não encontra de Gênesis a Apocalipse nenhuma vez sequer o nome Trindade, ou 3 deuses, ou 3 divindades, ou 3 pessoas da divindade. Você não encontra isso, mas você encontra a Bíblia dizendo em Efésios 4 que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E esse único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele que veio sim se expressando em 3 maneiras, como Espírito, e depois veio numa coluna de fogo, depois se fez carne e habitou entre nós, e não era uma segunda pessoa, nem a terceira pessoa, era Emanuel, era Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte e a vida eterna, o Pai da eternidade, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh Deus querido, que faremos nós com esta verdade em nossas mãos? Vamos negar isso para o sistema, para as denominações, para não ser perseguido? Não, preciosos irmãos. Vamos fazer perante os nossos irmãos primitivos. Vamos entregar nossa vida por esta palavra. Vamos ser perseguidos por esta palavra. Jesus já nos advertia em São Mateus 24:9. Ele disse: pelo meu nome vocês vão ser perseguidos e odiados por todas as gentes. Mas não tem problema.
deixe que nos persigam, deixe que nos lance nos cárceres, ou arranque nossas cabeças, mas não negaremos o nome de Jesus Cristo. Oh, grande Deus, que nome precioso é o teu nome, Jesus. Aleluias, glória a ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais ainda este nome. É o nome da nossa redenção, é o nome da nossa salvação, é o nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, Senhor, só Tu tens o poder, Senhor, para esclarecer aqueles que estão ainda detidos, Senhor. Só Tu tens o poder para dar forças para eles moverem. Oh meu Deus, mas como foi dito nesta manhã, o Senhor falou aqui na Tua palavra em Atos 13, e os gentios ouviram isto e alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Oh Senhor, que nessa manhã aqui haja vidas ordenadas para a vida eterna, que possam crer e ter coragem. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, para a Tua glória. Com nossos olhos fechados, eu pergunto nesta manhã, meu amado irmão, você que crê, você que é um crente na palavra, você que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você que pode crer no poder deste nome para o perdão dos seus pecados, não quer você tomar essa decisão, não quer você receber este nome na tua vida? Se o Espírito do Senhor tem te mostrado, te revelado, e você é o suficiente cristão corajoso para viver pelo nome de Jesus, não quer você uma oração nesta manhã? Você que ainda não foi batizado, aí mesmo onde você está, você diga: irmão, ore por mim. Eu sei que eu vou enfrentar lutas, mas ore por mim, porque eu quero receber o nome de Jesus Cristo no meu batismo. E aproveitando a presença dele aqui, eu quero orar por você que não foi batizado em nome de Jesus e deseja nesta manhã fazer público e manifesto a sua decisão. É só levantar uma de suas mãos e eu quero orar por ti nesta manhã. Temos a mão levantada. Glória a Deus. Alguém mais que desejaria receber o nome de Jesus? É para você que é crente. Deus abençoe. Mais outra mão levantada. É para nós crentes. Quem não crê não tem direito ao nome de Jesus. Só tem direito que crer, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Aleluias, glória a Jesus. Tem alguém mais que quer receber este nome precioso, quer receber uma oração nesta manhã? Este é o nome que é sobre todos os nomes. Não te envergonhes do nome de Jesus Cristo. Não temas as perseguições. Ele é para você. Aleluia. Vamos fazer uma oração por essas vidas e vidas mais desejadas. Pode nos procurar depois. Querido Pai Celestial, quão precioso Tu és. A Tua misericórdia, a Tua graça é extensiva a todos os Teus filhos. E estas vidas preciosas, Senhor, que tão heroicamente, diante de uma era tão teológica como esta, tiveram a coragem, Senhor, de pronunciar, que estão ao lado deste nome poderoso, o nome do Senhor, e desejam que Ele seja invocado em suas vidas. Os abençoe, Pai. Ó Deus, que o poder deste nome seja invocado nessas vidas e selada a sua fé contigo, Jesus. Faça isto, Senhor. E aos demais que entenderam, mas talvez ainda lhes faltou um impulso, uma força a mais. Meu Deus, que o Senhor trabalhe fortemente em suas vidas. E que eles tenham essa oportunidade, Senhor,
que a tua vida não se dê sem que eles tenham entrado por este caminho, o caminho poderoso do nome do Senhor. Os abençoe também igualmente, eu te peço, lhes revele, ó Deus, na plenitude, esta necessidade do nome do Senhor em seus batismos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, para a tua glória. Amém, Jesus. Acesse o nosso site www.luznastrevas.com e www.avozdosinal.net e ouça a nossa programação 24 horas no ar. Moisés, o grande servo de Deus, teve uma bênção que Deus lhe concedeu. Uma coluna de fogo lhe resplandeceu para guiar a ele e todo o povo seu. A coluna de fogo está aqui presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A coluna de fogo está aqui presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Saulo perseguia ao povo cristão, mas seu plano um dia teve uma interrupção. Viu uma luz no céu que o derrubou no chão. Caiu do seu cavalo ao pó da humilhação. A coluna de fogo está aqui presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A coluna de fogo está aqui presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Marion Brana, o profeta do Senhor, em todas as suas campanhas esta luz lhe acompanhou. E ele disse que esta luz poderá te abençoar, se tua vida a Jesus completar.